Bom dia, sétimo ano. Vamos continuar nossa aula da unidade 4, né, do nosso Positivo Volume 2. Tudo bem com vocês? E aí, curtindo o friozinho em casa? Delícia, hein? Todo mundo aquecidinho, tomando leitinho quente para espantar esse frio. Mas não podem deixar de esquecer de fazer todas as videoaulas, as atividades propostas e de todos os conteúdos. Combinado? Muito bem. Então, veja só, quais são as propostas da nossa aula de hoje? Nós já estamos finalizando essa unidade. Eu vou fazer um review aqui rapidinho e o tempo que vai sobrar, porque ela vai ser bem curtinha, vocês farão todas as atividades, né, da unidade que estão aqui na hora de estudo e também já podem ir fazendo a unidade lá no CA. Combinado? Então, eu vou falar só 2 itens que ainda estão faltando desse tema e depois vocês vão continuar fazendo as atividades e o CA. Combinado? Recordando aí rapidinho para você não ficar perdido no que eu vou falar hoje. Estamos falando das atividades econômicas no espaço rural brasileiro. Ok? Nós falamos que o espaço rural é onde as atividades primárias são desenvolvidas, né? As atividades agrícola, pecuária e extrativismo. Lembrou? E nós falamos que a agricultura e a pecuária, ela se dividem em formas diferentes, mas as duas podem ser praticadas de forma intensiva e extensiva. Recordando aqui rapidinho, ó, a pecuária extensiva é aquela que a gente está acostumado a ver por aqui na nossa região. O gado criado no pasto solto, né? Recebendo ração, mas ele fica livre, né? E tem aquelas situações que eu já comentei aqui que podem acontecer. Já a pecuária intensiva é aquela que usa mais capital, mais tecnologia e tudo fica de forma controlada, supervisionada. Lembrando que nas duas formas, tanto na intensiva quanto na extensiva, é importante a figura do profissional dessa área, que é o veterinário, em que vai fazer toda a avaliação, né, da saúde do animal e assim garantir uma produtividade melhor e impedir que as situações ruins aconteçam. Na agricultura, a gente falou também das duas formas, né, agricultura intensiva e extensiva. Lembrado? Vamos falar dos tipos de agricultura que podem existir, que existem, né? A de subsistência, tá lembrado? Que é a agricultura onde a propriedade é menor e o produtor vai cultivar ali aquilo que ele consome, né? E se houver um excedente, ou seja, uma sobra, ele vai comercializar. Mas o objetivo da agricultura de subsistência, o nome já diz, é para subsistir, ou seja, para atender às necessidades vitais do alimento. Temos a agricultura de terraceamento, vocês estão lembrados que é a agricultura que é praticada em locais onde o relevo impossibilita, né, o uso de máquinas e equipamentos. Então, para isso, todo o trabalho é feito manualmente. Então, lembrando, o relevo é um elemento natural que pode, né, dificultar ou pode facilitar também a prática agrícola. Em áreas como você está vendo aqui, ó, terras planas, são onde a agricultura comercial, olha o nome, a agricultura comercial é desenvolvida, que aí não é pequena propriedade, são extensas áreas e utiliza muito dinheiro, muito capital, muita tecnologia e muito maquinário. Resultado, a produtividade é muito grande também. Lembrado? Então vamos lá. Falei também, né, da agricultura. Lembra de uma das formas de agricultura de subsistência também é a itinerante, tá lembrado? Eu tenho, né, como agricultura de subsistência aquelas pequenas propriedades com técnicas mais simples, e a itinerante, que é aquela forma usada ainda, né, em algumas regiões do mundo, onde há muito espaço, as pessoas vão desmatando, usam ali o solo por um tempo, quando o solo perde a produtividade, abandona aquele espaço e vai para um outro espaço. Recordando, não é uma prática legal, porque você vai abrindo espaços, você vai desmatando a vegetação nativa e as áreas depois abandonadas ficam sujeitas à erosão, né, a degradação do solo. Isso também deve ser evitado. Lembra que eu falei da jardinagem também? Terraceamento parece um pouco, né? A jardinagem, o termo, ele é usado porque eu preciso de muita mão de obra e exatamente também um outro elemento, que é o relevo, que vai impedir o uso de máquinas e o trabalho é todo feito
braçal, manual. Você tem esse slide aí, eu comentei, né, que é muito comum lá no sudeste da Ásia, né, em regiões chinesas, onde o relevo é bem acidentado, e aí o trabalho é todo manual. E eles usam muito, né, esse tipo de agricultura para o cultivo do arroz. Lembra como é que chamamos? O cultivo do arroz é a risicultura, é isso mesmo. Bom, aqui você está vendo a imagem que eu já mostrei na aula anterior, os slides, que você também pode rever aquela aula para recordar todas as formas, as práticas, tá? Uma também, um dos modelos agrícolas é o plantation. Tá lembrado o que é o plantation? Isso, quando você tem extensas áreas em onde você cultiva um produto. A agricultura predominante é a chamada monocultura. Escolhe-se um alimento, né, uma planta, e se cultiva em uma área bem extensa. Geralmente, né, a agricultura monocultura ela visa a exportação, produz um produto em grande quantidade para exportar. Tá? Nós falamos aqui no caso do Brasil, né, que a gente planta muito café, cana-de-açúcar, banana, cacau, todos, né, produtos que atendem o mercado interno, mas também que são produtos que são exportados pelo Brasil. E essa atividade, né, monocultora, essa agricultura plantation, ela tem como uma das características ser uma agricultura de concentração de terras. Como assim? O fazendeiro compra uma propriedade e começa a plantar café. De repente, ele quer ampliar aquela área e ele vai comprando as propriedades vizinhas. E aí, de repente, ele vai comprando as propriedades vizinhas e ele tem toda uma concentração de terras na sua mão, formando o que nós chamamos de quê? Grandes latifúndios. O termo latifúndio é usado para designar exatamente isso, uma concentração de terras na mão de uma única pessoa. Olha que interessante. Aí a terra perde, né? Eu diria que ela perde o seu papel social. Qual que é o papel social? É dar oportunidade a mais pessoas de poderem plantar, cultivar seu alimento e sobreviver a partir da terra. Então, quando a gente vai assistindo isso acontecer, das pequenas propriedades elas serem compradas, né, por grandes fazendeiros, a gente vai vendo que aquela população que vivia lá no campo, cultivando a sua terra, sobrevivendo ali, vai ter que ir para a cidade. E geralmente, quando eles vão para a cidade, eles vão enfrentar sérias dificuldades. Né? Por quê? Porque o estilo de vida que ele tinha no campo é bem diferente do estilo de vida da cidade e nem sempre vai ter uma boa adaptação. Tá lembrado? Então vamos lá. Temos a agricultura empresarial, que é bem parecida com a plantation. A diferença aqui é que não vai ficar apenas em um cultivo, em uma planta, né? Vai se fazer cultivos diferenciados conforme, olha só interessante, se planta aqui conforme o mercado, principalmente o valor. Né? Você escolhe plantar milho, se o preço do milho estiver melhor do que o da soja, e vai fazendo também rotação de culturas, planta um ano um produto, planta no outro, né, um produto diferente. Tá? Esse modelo de agricultura empresarial, ele também segue aquele padrão de investir muito capital, muita tecnologia, né, mão de obra qualificada e, é claro, usando todos esses elementos, a produtividade é bem grande, né? A consequência, uma alta produtividade e também, né, um grande volume que vai abastecer o mercado interno e também externo. Uma das finalidades também, né, é a exportação, juntamente com a finalidade de abastecer o mercado interno, o consumo interno dentro do próprio país e a exportação desse produto para outras regiões do mundo. Claro, né, qual é a desvantagem? Né, que eu tenho numa agricultura onde se utiliza muito insumo químico, muitos produtos tóxicos, a contaminação do solo, né, o uso excessivo desses defensivos agrícolas, eles nunca são saudáveis para quem trabalha no campo, lidando com esses produtos, né? Tem que ter muito cuidado no manuseio de todos esses insumos, né? De tudo que isso que é usado para garantir uma alta produtividade. Lembrando também que a agricultura empresarial ela tem um modelo que é muito parecido com uma indústria da cidade. Está lembrado que nós fizemos essa associação, que é uma área agrícola com toda a cara, com todo o perfil de uma área urbana, ou seja, você tem a propriedade, né, onde se planta, mas ali mesmo você tem uma unidade fabril,
uma estrutura de indústria, onde o grão plantado, ele é secado, ele passa já por uma etapa de transformação. Então, veja, é uma área rural com cara também de área urbana. Tá lembrado? Beleza. E falamos também que você tem nesse slide aqui mostrando que toda a tecnologia da área urbana ela é desenvolvida também para atender as necessidades da área rural. Então, é muito comum hoje você ter, por exemplo, áreas, né, de cultivo de soja, milho, qualquer outra, né, planta, que são monitoradas por drones, né, que utiliza GPS dentro da fazenda, que tem máquinas computadorizadas programadas com alta tecnologia. É uma outra característica, né? Toda inovação que eu tenho na cidade está sendo usada também no campo, né? Essa é uma agricultura que eu chamo, a agricultura empresarial, uma agricultura de precisão, ou seja, tudo é planejado, tudo é pensado, tudo é monitorado, tudo é controlado. Para quê? Para não ter prejuízo, tá? Para você assim ter certeza de que aplicou o valor ali naquela safra e vai produzir aquilo que foi planejado, esperado, vai vender pelo preço também combinado e vai ter um ganho, um lucro, né, conforme foi organizado e planejado. Então, esses monitoramentos feitos com drone, feito a campo, tudo isso é uma forma de acompanhamento para garantir essa alta produtividade. Tá? O uso correto da quantidade de adubo, da quantidade de insumo é importantíssimo, principalmente quando a gente fala no quê? Diminuir custo, não ter desperdício. Tá? Então, vejam, quando eu tenho esses modelos de agricultura que nós falamos, a plantation, né, a empresarial, a agricultura que a gente chama de moderna, ela forma um sistema, concorda comigo? São sistemas agrários que incluem tanto a agricultura, nesses modelos que a gente acabou de estudar, como também a pecuária, porque é do setor primário, a gente está repetindo para não esquecermos, é do setor primário que vem o alimento, mas vem o que mais? Você lembra? Além do alimento, o que o setor primário produz? Muito bem. Produz alimento, produz o quê? Energia, fibra e matéria-prima. Outras matérias-primas, né? Lembra lá que o grão, a soja, tanto é alimento como pode se tornar um biodiesel, então é energia. As fibras, né, de palmeiras, o sisal que eu citei aqui como exemplo na aula passada, são fibras que vão ser utilizadas para infinidade de outros produtos. E a matéria-prima, principalmente lá, né, do extrativismo, que são fundamentais para várias indústrias, né, desde a siderurgia, a metalurgia e tudo que nós consumimos, que nós usamos e consumimos, tem, né, como matéria-prima retirada lá na zona rural em alguma dessas atividades, da agricultura, da pecuária ou do extrativismo. O chiclete que você masca, né, foi retirado a parte do látex que está lá, né, uma atividade extrativa, né, coleta desse látex lá da seringueira que fica na floresta amazônica ou florestas cultivadas em outras regiões para a produção do látex e assim por diante. Então, vamos finalizar os dois temas que faltam ainda, tá? Porque a gente já... Tudo isso que eu estou falando é apenas uma revisão, porque eu já expliquei detalhadamente na videoaula anterior. Tá com dúvida? Volta na videoaula, assiste novamente. Então, vamos lá. Eu tenho essa agricultura, né, caracterizada então por essa modernidade. Dá uma olhada nessa imagem para você ver que legal. Você tem aqui o cultivo de tomate, uma hortaliça, a gente diz que é uma hortaliça e é também chamada uma fruta, o tomate, né? Olha para você ver o modelo de cultivo desse tomateiro aqui. Olha, cada pé de tomate protegido, né, recebendo aqui, bem no pé dele, água em quantidade controlada. Olha para você ver que interessante sistema de irrigação, né? É o que nós chamamos de gotejamento, em quantidade necessária para a planta e sem desperdício, que a água é um recurso natural que nós sabemos que, né, precisamos preservar. Mesmo nós possuímos aqui no Brasil uma abundância gigantesca de água, mas não é por isso que a gente vai desperdiçar, né?
Há também outras formas. Esse aqui é um modelo muito mais comum, mas você tem hoje tomates plantados em estufa, uma tecnologia moderníssima, que garante que a planta não seja atacada por um inseto, que ela produza em grande quantidade e todos os nutrientes controlados e fazendo com que todas as plantas consigam uma alta produção. Tecnologia. Veja, a tecnologia, né, que hoje vem, por exemplo, esse modelo que eu falei há pouco, né, sobre o cultivo do tomate em estufas, foi um modelo importado lá da Europa, né, da região produtora de flores lá na Europa, que produz flores em estufa. Então, eles compraram toda uma estufa, todo esse modelo para plantar tomate aqui no Brasil. Deu certo? Muito certo. Né? A produção eu vou colocar um vídeo aqui depois para você assistir, tá? Anexado essa aula, para você assistir mostrando como é que funciona esse modelo impressionante de tecnologia, de controle. Então, a agricultura moderna, que esses sistemas que a gente falou, é marcado pelo predomínio do quê? Máquinas, insumos químicos, muita tecnologia, e o objetivo é abastecer tanto o mercado interno quanto também o mercado externo. E se usa muita tecnologia, o que vai acontecer? Ao contrário do tempo lá do vovô, né, dos nossos bisavós também, que todo o trabalho era manual e usava muita gente, né? Imagina colher tomate, colher batata, colher cebola. Hoje o quê? Toda essa mão de obra tem sido substituída por máquinas. Então, a agricultura moderna, a moderna, ela vai usar muito pouca mão de obra. Aquele modelo lá que a gente falou de subsistência, itinerante, né, de terraceamento, de jardinagem, esses modelos ainda usam muita mão de obra. Mas a agricultura moderna, a plantation empresarial, ela vai usar pouquíssima mão de obra, porque a maior parte é feita por máquinas. Bom, e por fim, nós vamos falar de um modelo agrícola que tem crescido, tá? Que é a agricultura orgânica. É óbvio que a agricultura orgânica, como ela é um modelo de agricultura bem diferente da convencional, porque não vai usar produtos tóxicos, é proibido, né? Ela não vai ter uma produtividade elevada, por causa exatamente de não ter, não ser permitido adubo químico, né? Nenhum agrotóxico. Essa agricultura ela não vai ter uma produtividade tão elevada quanto a anterior. Né? O alimento todo é produzido naturalmente. Não pode usar nenhum produto químico? Não. Mas pode usar. E se aparecer bicho, praga? Pode-se fazer o controle, desde que seja usando coisas naturais. Tem como. Tem plantas que podem ser maceradas, né? Você pega folhas, amassa, mistura água, mistura mel e você consegue tirar uma vespa, uma abelha, alguma coisa. Aí tem todo um conhecimento, um estudo para saber o que pode ser usado. Por quê? Porque, segundo o Ministério da Agricultura, que é o órgão do governo federal que é responsável, né, pela gestão, pelo controle de tudo que é produzido de alimento no Brasil. Então, ele também fiscaliza as áreas agrícolas onde se produz de forma orgânica, ou seja, sem usar nada que não seja natural. E para ter o selo de produto orgânico, tem as exigências, tá? E se o produtor não cumprir as exigências, ele não ganha o selo e o produto dele não vai ser considerado orgânico. Quais são as vantagens? Claro que tem muitas vantagens você alimentar-se com produto orgânico, que você sabe que não tem nada tóxico, que não tem nada químico, que o seu organismo não vai ser atacado, né? Não vai ter nada que o nosso corpo não absorva sem problema. Só que os produtos são mais caros. São mais caros, você não vai encontrar em todo lugar, porque não temos ainda no Brasil um número grande de produtores que se dediquem apenas ao cultivo de orgânicos. Está crescendo? Tá, mas ainda não é um modelo de agricultura que vai conseguir abastecer os mercados, os sacolões, né, os lugares onde vendem frutas, verduras e legumes. Tá? É muito comum nas pequenas cidades, os pequenos produtores que vivem, né, ali na zona rural, plantarem, usarem, né, desse modelo e venderem nas feiras livres.
mas se você prestar atenção, mesmo aqui em Vazante, quando a gente vai na Feira Livre, a gente vê que são poucos produtos, né? A variedade não é grande e não tem grande quantidade, né? É um modelo de agricultura também de subsistência, mas orgânica. Mas é importante? É. Só que não podemos imaginar que a gente vá sobreviver só da agricultura orgânica, porque não há quantidade suficiente para isso, tá? É vantajoso porque você não vai encontrar substâncias cancerígenas, sintéticas, né? Que o nosso corpo não consiga absorver. Veja, no Brasil, quais são os produtos orgânicos que são mais produzidos e comercializados? Nós temos, tá? Nós temos soja orgânica, mas olha só, de toda a soja produzida, apenas 31% dela. Temos hortaliças também, dos 100% de tudo que é produto de hortaliças que são vendidos no país todo, apenas 27% é orgânico. O café, né, a bebida mais consumida no Brasil, né, que todo mundo gosta bastante. De todo o café que a gente produz, e o Brasil é o maior produtor de café do mundo, é o maior exportador de café também do mundo. Olha só, de todo o café que a gente produz, apenas 25% é orgânico. Viu? Muito pouco ainda, né? Ou seja, a metade da metade. Como assim o café orgânico? É aquele que não vai, que eu disse, nenhum insumo, nenhum adubo que seja químico, é tudo natural. E a maior parte do que é orgânico aqui são frutas, né? Mesmo assim, as frutas são apenas 26% de todas as frutas cultivadas são orgânicas, a cana de açúcar 23%, e o palmito, que é aquela palmeira, né? Que você já deve já ter consumido, que a gente compra ela em conserva, ela também tem uma área, 18% do palmito que é cultivado no Brasil também é orgânico. Agora, presta atenção, falamos da agricultura, falamos, né, lá no início que o espaço rural, ele é onde acontecem todas as atividades do setor primário, mas ocorre o quê? O primeiro item necessário para as atividades agrícola, pecuária e o extrativismo é a existência do espaço, do solo, da terra. E o que nós vamos falar agora é muito interessante. É um assunto meio que polêmico, né? Que a gente falou há pouco das propriedades pequenas que são absorvidas pelas maiores, porque a terra, olha só, a terra serve realmente para isso que a gente acabou de falar, né? Cultivar, criar animais, produzir energia, matéria-prima, mas ela tem um papel fundamental. Eu quero que você não esqueça. A terra, ela tem um papel social. Vamos entender o que é isso? Veja, se eu pensar que a agricultura, por exemplo, é uma atividade que ela existe no mundo há pouco mais de 10 mil anos. Então, imagina que as primeiras comunidades, elas tinham toda a terra, um espaço grande para poderem desenvolver suas atividades, né, agrárias, né, a pecuária também, a criação de animais. Não havia muita gente e havia muita terra. Só que à medida que a população mundial foi crescendo, os espaços agrários eles foram diminuindo. Olha que interessante. A população cresce e os espaços agrários diminuem. Por quê? Porque agora eu vou ter que ter um espaço onde eu vou dividir para ocupação humana, com cidades, construções, né, urbanas, e um espaço rural. Né? E muita gente que vivia no espaço rural, porque até a década de 70, aqui no Brasil, por exemplo, a maior parte, né, da população vivia no campo. Cidades tinham poucas pessoas, em número menor, e a maioria das pessoas viviam no campo. E viviam daquela forma, né, de agricultura mais de subsistência. Só que isso foi mudando. Teve um evento histórico que mudou muito isso, que é o surgimento da indústria. A partir da indústria, quando as indústrias começam a surgir em várias partes do mundo, elas vão começar a absorver mão de obra e muita gente vai deixar o campo e ir para a cidade. E as cidades foram se tornando mais atrativas, uma vida mais fácil, uma oferta mais de trabalho, uma oportunidade de estudar, de morar em locais mais interessantes, de diversão. Isso foi mudando, né? O comércio foi crescendo. E aí a população, olha, a gente já chegou no século, né, 20 com a população rural bem pequena e uma população urbana bem grande. E hoje, no século 21,
Mesma coisa. Uma população, ó, vamos pegar o caso brasileiro. Temos 75% de todos os mais de 210 milhões de brasileiros que nós somos, ó, somos mais de 210 milhões de brasileiros. E a maior parte desses 210 milhões morando na cidade. E uma pequena parte vivendo no campo. Aí vamos voltar à questão que eu falei há pouco. Será que quem vive na cidade, principalmente nos grandes centros urbanos, onde, né, falta oportunidade de trabalho, onde é difícil até ter um local para construir uma moradia segura, né? Será que ali as pessoas vivem de verdade bem? Elas conseguem garantir sua sobrevivência de forma digna? Difícil, né? É muito difícil. Por isso surgiram as favelas, né? Essas comunidades, como são chamadas hoje, com um contingente muito grande. É muita gente vivendo num espaço muito pequeno. E aí aqui a gente faz aquele questionamento: onde ficou o papel social da terra? Eu vou ter uma grande parte da população vivendo nessas megacidades, e eu vou ter gigantescas áreas rurais, muita terra, na mão de pouca gente. Onde está o papel social? Parece que não existe, né? Por quê? Porque a terra deveria ter sido distribuída de forma mais homogênea, mais igualitária, o que não aconteceu. Então, por isso é que surgiu, né, no mundo todo, e é claro, chegou no Brasil, movimentos populares, ou seja, entre o povo mais pobre, mais carente, né, surgiu um movimento em desejo, né, de fazer o quê? De recuperar aquilo que os antepassados viveram, de ter uma pequena propriedade para poder sobreviver, retirar dela, né, o alimento, a sua sobrevivência. Esse movimento é chamado de reforma agrária, porque o termo agrário refere-se ao quê? Terra. Tá? Então, o que é a reforma agrária? A reforma agrária, a gente chama esse conjunto de medidas, né? Porque não é uma coisa, são várias. São medidas que visam fazer o quê? Pegar terras consideradas improdutivas, presta atenção nesse item, terras consideradas improdutivas, ou seja, não está produzindo como poderia estar, e fazer o quê? Redistribuir essa terra com mais pessoas que queiram plantá-la, cultivá-la, criar ali, né, o animal, tá? Entendeu? Então, é um conjunto de medidas que visa redistribuir as terras e mudar, então, essa questão que a gente vive hoje, né, de muita terra na mão de pouca gente e muita gente com terra alguma. Qual que é o objetivo? Foca aqui, ó. Qual é o objetivo da reforma agrária? É promover a produtividade de terras que estão, né, deixadas e consideradas improdutivas e, principalmente, olha só o que eu estou falando, cumprir o seu papel social. Isso que você tem que entender. A reforma agrária tem que cumprir o papel social da terra, que é garantir que quem quer produzir tenha terra. Porque sem terra, né, eu sei, eu vou até fazer né, um lembrete aqui que eu não falei, mas é possível plantar sem terra? É, mas isso não é o mais normal. Como assim, Vilma? Como é que você produz sem terra? Existe uma agricultura hoje, né, cultivada em países como o Japão, que tem pouquíssimo espaço para agricultura, que é feito todo em tubulação. Até aqui no Brasil também a gente já tem, em São Paulo, né, municípios que estão fazendo isso. Constrói um galpão, enche de tubos ali e coloca todos os nutrientes na água, e aquela planta é cultivada na água, com todo o controle de luz artificial, de nutrientes. A gente até que compra, nós compramos aqui em Vazante, em alguns outros lugares, alface, rúcula, hortaliças, né, produzidas nesse modelo chamado de hidroponia, tá? Ó, o nome hidro, água, né? Então, hidroponia é o cultivo de plantas, de alimentos sem a terra. Mas veja bem, não confunda, não dá para largar toda a terra e plantar tudo nesse sistema hidropônico. Concorda comigo? Então, recorda comigo. O papel social da terra, ele tem que ser cumprido. Qual que é o papel? Dar oportunidade para quem quer plantar, que ele tenha terra para plantar. Então, a reforma agrária, então, é isso. Só repetindo novamente, é um conjunto de medidas que visa redistribuir terras improdutivas, tá? Para quem quer produzir, fazendo o quê? Fazendo com que a terra cumpra o seu papel social, tá?
Esse é o objetivo. Tem que cumprir o papel social dela, que é garantir que as pessoas sobrevivam do próprio trabalho. E como é que a reforma agrária é feita no Brasil? Vamos falar um pouquinho aqui do Brasil. Eu já disse que são questões polêmicas, né? No Brasil, esse direito de pegar uma terra que não está produzindo, está improdutiva, e redistribuir ela, dividir ela e dar pequenos lotes para quem quer produzir, foi um direito adquirido a partir da Constituição de 1988. Tem critério, tá? Presta atenção, tem os critérios, eles têm que ser seguidos. O órgão responsável por isso é o INCRA, o Instituto Nacional, né, de Reforma Agrária. O INCRA é o responsável. E ele tem que seguir todos os critérios, não pode também, né, ir tomando uma fazenda e pronto, não. Então, rapidinho, resumidamente, como funciona. Aquela fazenda está lá há muito tempo, muitos anos, e ela não está produzindo. Alguém recebeu de herança, né, ou o próprio dono não está tendo dinheiro para produzir ali. O que o INCRA vai fazer? Ele vai oferecer àquele proprietário um valor, comprar aquela terra, né? Compra, né? Ou pode ser que aquela terra não esteja legalizada, ela pode até ser desapropriada, mas geralmente, né, vai ter todo um estudo para saber. Compra aquela terra, divide em lotes menores e dá condição para que quem receba aquele lote, ele possa ficar ali, tá? Como é que é essa condição? Vai ter dinheiro para cercamento, para construção de casa de tijolo, alvenaria, vai ter dinheiro para semente, para comprar as primeiras cabeças de gado. Então, todo um critério que vai ser estabelecido para quê? Para a pessoa que ganha aquele pedaço fique lá. Não é ela ganhar aquele lote e ficar lá 2 anos depois voltar para a cidade. Senão ela não está cumprindo o papel social. Tá? É demorado? É bem demorado, porque o processo é longo, tem uma série de, né, os critérios têm que ser seguidos, então não é fácil. Um problema que acontece no Brasil muitas vezes é que essas propriedades que foram desapropriadas estão longe das cidades, sabe? Fazenda que está bem distante de qualquer cidade, aí põe, né, as pessoas vivendo naquela região distante da cidade. Pensa. É difícil, né? A pessoa não tem como ir ao médico, fazer compra daquilo que ele precisa. Tem tudo isso que às vezes acontece. A pessoa fica lá 5 anos e os filhos não estão tendo a oportunidade de estudar, se tem criança pequena. Aí muitas vezes não dá certo. Mas existem, tá? A reforma agrária ela já conseguiu assentar, que é o termo que a gente diz, né? Muita gente que não tinha terra, que tinha o desejo de voltar para a zona rural e viver, né, da produção agrícola. Teve bastante assentamentos que deram certo, beleza? E outros que não deram. Eu quero lembrar também que existe um movimento dessas pessoas na cidade que querem terra, que elas são chamadas de MST, você lembra? Dos chamados sem terra. Esse movimento ele é bem polêmico, né? Porque geralmente eles fazem passeatas, invadem lugares, e muitas vezes eles invadem fazendas, porque eles acham que aquela fazenda não está produzindo. Isso é errado, porque não é permitido que eles façam isso. Quem tem que fiscalizar, olhar se a propriedade não é produtiva, é o INCRA, é o órgão responsável. Mas o que aconteceu muito no Brasil nessas últimas décadas foi muitas fazendas sendo invadidas por sem terra, né? Onde eles criam acampamentos e ficam ali anos esperando que o governo desaproprie aquela fazenda para eles tomarem posse. Mas não funciona desse jeito, né? Existem os critérios que o INCRA tem que seguir. Beleza? Então tá. Vejam, assim a gente finaliza com esse tema reforma agrária. O tema, né? O último tema da unidade 4. Que legal, hein? Nós já fechamos. Então agora você vai fazer o seguinte: você vai fazer as atividades do capítulo, tá? Vai abrir o seu livro e onde tiver uma atividade, como eu estou vendo aqui na página 12 tem uma questão, na página 19 também tem, e a página 20 tem. Olha só, a página 20 é a hora de estudo, você tem aqui ó, a questão de 1 a 6. Fez isso aqui, que vai demorar uns 10 minutos, você pode ir lá no seu CA, no seu caderno de atividade, e já começar a responder o quê? Olha que legal as atividades referentes a esse capítulo. Tá tendo dificuldade? Vai assistindo a videoaula que você vai conseguir responder. Presta atenção aqui, ó. Quero que você lembre o seguinte. Olha aqui para você ver na página 2, 3 e 4 do seu CA. Tem todo o resumo. Tá? Toda a explicação de todos os modelos agrícolas. Ó, do que é manipulação genética.
Só voltando aqui, né? Porque quando eu falei dos produtos orgânicos, eu tenho que lembrar que, relembrar que a gente já tinha falado, que quando a gente consome produtos que vai muito adubo, muito fertilizante, né? Isso não faz bem à saúde mesmo, né? Então, essa manipulação também não é legal. Então, você tem aqui